Então vamos lá, continuando o vídeo que vocês viram aí na semana passada, né, que a gente começou a mostrar aqui a marcenaria do nosso quarto, tá certo? Então mostrei aqui este armário que nós temos aqui do outro lado, né, do nosso quarto. Então temos dois armários aqui, temos este roupeiro que vai de fora a fora, que eu vou mostrar agora para vocês a parte interna, e temos este outro aqui deste outro lado. Então esse aqui a gente conheceu na semana passada, né, mostrei a interna para vocês, expliquei ele direitinho, e hoje nós vamos conhecer este roupeirão que nós temos aqui e a sapateira que nós temos lá atrás da porta, tá bom, pessoal? Como eu comentei no outro vídeo, né, a gente fica ansioso quando termina a casa para começar a mobiliar, né? Então a gente está morando aqui nessa casa já agora tem 2 anos e pouco, né? Então 2 anos fez em abril, então estamos indo aí já para o terceiro ano, tá certo? Então tem 2 anos e 2 meses, então a gente está em junho agora, né? Então 2 anos e 2 meses morando aqui e graças a Deus já conseguimos executar muita coisa daquilo que a gente tinha planejado, né? Claro, temos muitos outros planejamentos a executar ainda, mas graças a Deus está caminhando tudo muito bem e a gente está conseguindo, dentro do possível, fazer até mais do que a gente imaginava que conseguiria com esse pouco tempo que a gente está morando na casa, tá bom? Então, assim, duas coisas que a gente ficou bastante ansioso para ver pronto, né? Quando a casa ficou, quando terminamos de construir a metade da casa, né? Porque a gente tem outra metade para construir lá na frente. Quem ainda não teve a oportunidade de ver os vídeos no nosso canal e quer ver todo o processo de construção, a gente tem um vídeo aí, todos os vídeos, desde a limpeza do terreno até o momento que a gente está hoje, tá? Então a gente mostra tudo lá. Quem quiser dar uma conferida aí no nosso canal, tá? Que tá bem bacana, muita dica boa ali para quem estiver construindo, tá certo? Muita coisa que a gente mostra ali, detalhes que a gente tem que tomar cuidado para não deixar passar batido, que pode gerar ali grandes prejuízos, tá bom? E aí, duas coisas que a gente fica doido ali, e ficou doido no caso para ver pronto, cozinha, tá certo? E o quarto principal, a nossa suíte master. Então, graças a Deus, já temos praticamente esses dois ambientes prontos aqui em casa. A cozinha já tem vídeo aí no canal da marcenaria, tá bom? Quem puder, quiser dar uma olhadinha, eu vou até deixar o primeiro, eu acho que são 4 vídeos que eu dividi, tá? Vou deixar o primeiro aqui. E agora eu vou mostrar a segunda parte da nossa suíte, né? Que era outra coisa que a gente estava super ansioso para ver pronto e agora está aqui, né? E a gente já vem usando, tá certo? Então vamos lá. Então, antes da gente começar, né? Eu só revisando o que eu já passei no vídeo anterior para quem está chegando por esse vídeo aqui agora, como vocês podem ver, ó, a nossa porta do guarda-roupa, vocês estão vendo aqui, parece que ela está flutuando, né, pessoal? Então, você não vê, elas são portas de correr, tá? Essa vai para cá, aquela vai para cá. E a mesma coisa do outro lado, ó, mas parece que as portas estão flutuando, pessoal. Esse sistema que a gente usou aqui é esse sistema aqui, ó, da Rometal, tá? É o sistema Dominus da Rometal. Como ele fala aqui, ó, suavidade e alta performance em um único sistema, tá? Eu vou gravar um vídeo especificamente desse sistema para vocês, porque ele é muito bacana. É um pouquinho caro, tá, pessoal? Se a gente for pensar em custo em relação ao sistema tradicional. Mas eu acho que vale muito a pena para quem puder investir, porque dá um visual completamente diferente do guarda-roupa, né? Vocês podem ver aqui, ó, fica um negócio muito mais minimalista, né? Sem aqueles trilhos aparecendo. Então ele dá um visual, pelo menos na nossa opinião, mais bonito pro guarda-roupa, né? Então ele parece ser um guarda-roupa assim, que ele tem um apelo, né? Um acabamento melhor do que se eu estivesse vendo aqui os trilhos, tá? Não tem nada de errado com outro sistema, tá? Também é muito bonito, é muito bacana, funciona perfeitamente. Mas esse aqui é um sistema que a gente viu e graças a Deus conseguimos comprar para colocar aqui e o resultado foi muito além daquilo que a gente estava esperando. Ó. Então a ideia era justamente essa, parecer que as portas do guarda-roupa estão flutuando, né? Você não vê os acabamentos e a gente achou que ficou muito bonito, tá? O visual, a gente pegou algumas fotos de referência de outros guarda-roupas que a gente viu, pessoal. Usa muita a questão de referências que a gente vê na internet, tá? Então consumimos aí Instagram, YouTube, Pinterest, o próprio Google, né? Procurando ali várias referências para a gente poder fazer. E o que a gente fez foi pegar uma mescla de várias fotos que a gente viu e aplicamos no nosso guarda-roupa. Então gostamos de uma coisa em um, uma coisa no outro, no fim a gente juntou a composição, colocamos aqui no nosso e gostamos bastante do resultado. Tá? Uma das coisas que a gente viu no guarda-roupa foi a questão dos puxadores inversos, do tipo assim, um em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo, a gente achou muito legal.
O outro a gente viu esse frisozinho da porta, que a gente achou muito legal também. Então a gente não queria que a porta ficasse chapada, totalmente lisa, pessoal. Queria dar um detalhe nela, né? Que desse assim um apelozinho visual bacana, mas que fosse suave a ponto de não chamar atenção especificamente para aquilo ou não tirar, digamos assim, a beleza do guarda-roupa em si, né? De ser algo que chama muita atenção para aquilo e no fim é a única coisa que se destaca. Então aqui a gente quis fazer algo que não se destacasse no extremo, mas que desse um detalhe suficiente também para não ficar um negócio assim muito simples, né? Com um visual muito de um guarda-roupa muito simples. Então a gente achou que ficou show de bola dentro do que a gente gosta, né? Obviamente não pode não ter agradado algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas pra gente a gente achou que ficou perfeito, ó. Então a gente trabalhou com um perfil que nessa porta ele começa em cima e vem até um pouco abaixo da metade, e já na porta inversa ele vem ao contrário, ele começa do piso e vai até a metade da porta. E aí, para dar um detalhezinho, né, para a porta não ficar lisa, como eu falei, completamente chapada, a gente fez um leve friso na porta, né, para dar um detalhezinho suave, sem chamar muita atenção, mas que ornasse junto, né, da composição, que ficasse assim bacana e não ficasse simplesmente uma porta lisa, que a gente achou que talvez não ficaria tão legal quanto ficou aqui. A gente está muito satisfeito. Lá na outra porta da mesma maneira, tá? Então são basicamente quase dois módulos iguais. Então aqui começa, né, com o puxador em cima até a metade e lá de baixo até a metade também com um frisozinho. E lá na nossa sapateira, apesar de ser lá não ser porta de correr, é porta de giro, a gente decidiu manter a mesma padronização visual, como vocês podem ver. Então a primeira porta do lado de cá, ela vem com o puxador em cima, e a de lá vem com o puxador embaixo e também com o frisinho aqui no meio, né? O frisozinho aqui na madeira, bem discretinho, tá? É um frisozinho bem levezinho. Ele tem, eu acho que uns, sei lá, uns 3 ou 4 milímetros de espessura, só para dar um detalhezinho aqui. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui a nossa sapateira, pessoal, tá? E depois eu mostro essa parte e depois aquela de lá, para tentar aproveitar aqui a questão da iluminação, né? Esse cantinho aqui um pouquinho mais escuro. Então aqui, ó, temos duas portas de giro. Deixa eu até tirar esse bichinho daqui. Esse aqui é pra gente fechar a porta. Então vamos lá. Talvez fique até um pouquinho prejudicado aqui. Eu vou, por conta do espaço, o corredor não é muito grande, mas dá para dar uma ideia para vocês. Então tá aqui, ó. Começamos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar mais ou menos aqui um de cima e embaixo para vocês verem como é que ficou primeiro. Tá aqui, ó. Então, tá bom? A sapateira. E vamos começar aqui de cima para baixo. Então deixamos aquele maleiro lá em cima maior, tá? Como vocês podem ver, justamente por conta das botas da Fabiola. Então ela tem algumas botas, ó. Aquela lá foi a nossa referência. Então é a maior bota que ela tem, aquela que tá lá no fundo. A gente deixou exatamente o tamanho que precisa, se vocês forem olhar lá, tá? Então foi exatamente o tamanho que aquela bota precisava, foi o que a gente deixou de altura ali para aquele maleiro lá em cima. Então todas as botas dela, para ela poder guardar, tá? Em pé, digamos assim, a gente deixou esse maleiro lá em cima. Até para que ela possa ficar retinha em pé assim, pessoal, olha só o que a gente fez aqui, ó. Talvez uma dica para quem esteja pensando em também deixar da mesma maneira, né, para ela não ficar com marcas de dobra e tudo mais. A gente comprou aqueles espaguete, ó, de piscina, tá vendo? E cortou para colocar aqui dentro da bota e ela fica em pezinha, tá? Então todas aquelas botas lá estão com o espaguetezinho dentro, ó. A gente colocou o espaguetezinho justamente para ela poder ficar aqui em pezinha, né? E não ficar com dobre, digamos, na bota para quando for usar aí dar algum tipo de problema, né? E até às vezes estragar, dependendo do material da bota, acaba estragando, tá certo? Então aqui, ó, aqui eu sou uma pessoa com 1,87 m, tá, pessoal? Então aqui tá praticamente na altura do meu peito, tá certo? Deixa eu virar aqui. Então tá no meu ombro praticamente aqui, ó. Eu sou 1,87 m, né? A Fabiola, ela bate mais ou menos aqui no meu ombro. Então aqui vocês vão ver que a gente trabalhou com gavetas daqui para baixo, ó. Tá vendo? Dessa altura aqui para baixo a gente trabalhou com gavetinhas, mas aqui não fazia sentido botar gaveta porque a Fabiola já puxando ela não ia conseguir ver o que tinha em cima, tá certo? Então por conta disso, o que a gente fez? Duas prateleirinhas inclinadas, tá? Até essa altura aqui vem com gavetas que ela consegue ver, tá certo? O que tem ali dentro. E aqui, né, essa parte aqui do meio, para que pudesse ter um aproveitamento, a gente fez aqui, ó, prateleirinhas inclinadas, tá vendo, pessoal? Então ela tem uma leve inclinação aqui lá para cima, para a gente botar os sapatos aqui e ela poder enxergar o que tá ali, tá? Então se fosse reto que nem aqui, ela ia abrir, ia ficar acima da altura dos olhos dela, ela não ia conseguir ver o que tem lá. Então aqui a gente teve um aproveitamento melhor fazendo
essa prateleirinha desse jeito, ó. Então são duas prateleiras inclinadas, tá? Então aqui tem alguns sapatos que a gente nem tirou da caixa, mas a ideia foi essa, né? Como já tá numa altura que os olhos não conseguem ver se fosse reto, então fizemos inclinado para ter esse aproveitamento melhor. E aqui, tá? Ficaram todas as gavetas, elas eram divididas todas por igual, pessoal, né? Todas por igual, mas vocês podem ver que aqui já tem uma diferença de altura, por quê? Porque quando a gente começou a tirar, isso a gente já deveria ter feito antes, tá? Até uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer, verifiquem ali os sapatos que tem. A gente sabia também. Vou bem a verdade para vocês que a gente sabia que tinha que ter feito isso, mas por preguiça, digamos assim, a gente não fez, tá? Então quando instalou aqui e botou, alguns sapatos da Fabiola não entravam ali nessas prateleirinhas, né? Então quando eu ia abrir ou fechar, não tinha como colocar. Eu falei para você, não tem problema, porque essa questão de ajuste a gente pode fazer depois. Obviamente seria muito melhor se a gente já tivesse feito da primeira vez, tá bom? Então o pessoal que executou aqui não tem culpa nenhuma disso. Eu mesmo falei para eles, divide por igual que tá tudo certo e depois eu ajeito se for preciso, e foi exatamente isso que a gente fez, tá bom? Que essas botinhas, esses sapatos com salto da Fabiola, tá? A gente viu que tava pegando. Então eu comecei a mexer um pouquinho com as alturas, ó. Então aqui, se vocês forem ver, ó, ele passa bem na alturinha suficiente mesmo para poder passar sem pegar o sapato, tá? Então eu já coloquei essa primeira aqui exatamente com essa questão aqui de passar bem justinho, para obviamente a gente ter o máximo de aproveitamento possível aqui, tá? Mexi também na altura dessa outra, vocês podem ver que tá maior do que aquelas de lá, tá certo? Então por quê? Porque aqui também, ó, ela tinha umas botinhas que pegavam ali, ó, né? Então, com essa altura que estava aqui antes, ela vinha e batia na gaveta de cima. Agora, ó, tá passando certinho ali, tá vendo? Ó lá, ó lá. Então passa, ó, com uma leve folguinha, não muita, pra gente ter todo o aproveitamento possível, tá certo? Então agora aqui também ficou show de bola pro sapato dela. A gente devia ter feito isso no dia, mas também assim, é o tipo de coisa, né, que você tem que fazer com calma, com tranquilidade. E ali os meninos estão querendo montar aqui o armário, então eu falei assim, não, monta, cara, monta tudo padrãozinha e depois deixa comigo aí que eu vou facilmente ir ajustando, tá certo? Então aqui, ó, aqui já são sapatos que eu uso, né, aqueles sapatênis no caso, que fala, eu acho, não sei como é que vocês conhecem aí, mas aqueles sapatinhos, que ele já é mais baixo, então ele não precisa de uma altura tão grande quanto aqui, né? Essas botinhas são muito mais altas, ó. Então aqui, quando eu puxo eles também passam ali tranquilamente, ó. Aqui até com uma folga até mais do que o necessário, né? Podia até estar mais alto aqui pra gente ter mais aproveitamentos ali para baixo. Mas aí à medida que a gente for comprando, né, outros sapatos, digamos assim, a gente vai adequando as alturas aqui de acordo com o que a gente for comprando, tá certo? Mas eu acho que ficou bem legal. Então, se eu não me engano, aqui, ó, até 1,20 m, se eu não me engano, essa última aqui é 1,20 m, tá? A gente fez tudo gavetinhas de correr, tá? Aqui embaixo também, aqui, todas elas, obviamente, a gente não teve uma profundidade tão grande aqui, pessoal, por conta da porta, né? Como eu falei pra vocês aqui, ó, a nossa porta ela tinha que abrir, tá certo? Então não tinha como a gente avançar muito o armário pra cá, e por conta disso a gente conseguiu fazer o aproveitamento aqui pra um par, né? Um tênis aqui, um sapato, né? Alguma coisa que seja menor, tipo esses da Fabiola aqui, que o pezinho dela é menor, talvez a gente consiga colocar um outro atrás assim também, né? Deixar um pé na frente e o outro atrás, para ter um aproveitamento maior aí do espaço. Mas dentro do que a gente tinha de possibilidade de espaço aqui, eu acho que ficou muito bom, tá? Então cada gavetinha dessa aqui, se for ver, cabe em 4 pares de sapato, tá? Para nossa realidade tá até mais do que o necessário. Pode ver que tá vazio, tá bom? A gente nem tem, assim, eu acho que absurdamente tantos sapatos, né? Acho que tem até mais do que a gente precisa nesse momento. E espaço tá sobrando bastante aqui, tá bom, pessoal? Então aqui, nesse canto, a ideia foi essa. Então, aqui, gavetinhas. Nessa área que eu já não tinha mais um benefício em ter gavetas, a gente fez aqui inclinadinho, né? Porque aí mesmo a Fabiola, que é um pouquinho mais baixa, ela consegue ver o que tá lá, tá certo? E lá em cima, por último, aquele maleiro, justamente para essas botas de cano maior, né? Que tem ali uma altura maior, então a gente deixou essa área justamente para isso, tá bom? E eu acho que ficou assim um bom aproveitamento dentro do que a gente tem observado aqui, serviu muito bem, tá? E agora fica só essa questãozinha aí de aos poucos a gente ir regulando as gavetas, né? Umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, para que a gente consiga abrir aí
sem, né, pegar esses calçados aí, enroscar na gaveta de cima ou na gaveta de baixo, tá certo? Então ficou bem legal, tá certo? Aí as portas com um sistema de amortecimento, tá, pessoal? Então fechamento suave aí, ó. Vocês podem ver que eu joguei a porta e ela fecha direitinho aí, ó. Ficou bem legal. Então vamos lá. Agora para o nosso guarda-roupa principal, tá certo? Aqui, ó, as duas portas são minhas, essas duas aqui são da Fabiola, tá certo? Então eu vou mostrar aquelas duas primeiro. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês no sistema, né? Além de ele dar esse visual que você não vê o trilho, pessoal, né? Você não vê nem em cima nem embaixo. Ele ainda tem um sistema de amortecimento, então vocês vão ver, eu vou jogar a porta lá, vocês vão ver que ela vai parar sozinha, tá bom? Então ela para tanto para lá quanto para cá, nos dois sentidos. É outro benefício que tem nesse sistema que eu vou apresentar depois para vocês com calma, tá bom? Mas vamos lá, ó. Então aqui, quando eu pego, ó, e abro o guarda-roupa, então se eu jogar a porta, ó, ela bate e para lá. Então esse barulho que vocês viram aí foi dela parando. Vou jogar ela para cá também, ó, puxei, ela tá vindo, ó, parou, fechou, tá vendo? Então ela tem esse sistema de amortecimento. Obviamente é algo que a gente não vai ficar forçando, né? Mas é muito bom quando você puxa aqui, ó. Tô puxando aqui, parei, ela vai e puxa sozinha a porta, tá vendo? Então, muito legal, ó. E aí o trilho, ó, ele fica ali por cima, tá vendo? Ó, vocês estão vendo o trilho lá? Ele fica ali por cima, escondidinho. Vocês podem ver que a porta ela corre muito lisa, pessoal, é muito leve, tá? Ela é um pouquinho mais pesadinha na hora que você puxa ela a primeira vez, que ela tem que soltar do freio, ó. Mas depois ela corre com muita facilidade. Minha mão tá aqui, ó. Só dei uma leve, ó, aqui, ó, uma leve empurradinha nela, ó, ela corre muito livre, tá bom? Então é bem tranquilo aqui, o sistema é bem de boa, tá? Ele é bem levinho aqui, ó. Então tem um sistema de amortecimento aí e é muito legal. Então todo guarda-roupa vocês vão ver, ele tem esse maleirão em cima, tá? A gente ainda não tá usando, mas deixamos aqui mais alto. Depois a gente vai ver até se existe a necessidade de a gente dividir aqui, mas inicialmente a gente achou que dividindo ia ficar muito pequeno os dois espaços, então a gente decidiu manter assim. E se a gente vê depois que existe a necessidade de, em algum dos 4 que temos aqui em cima, fazer essa divisória, a gente faz, tá bom? Isso aí dá para colocar depois sem problema nenhum, mas por hora a gente acabou deixando assim, tá certo? Então aqui, ó, o que eu falei para vocês, a gente sempre priorizou aqui a questão do cabideiro, que a gente usa bastante cabideiro aqui, tá? Uma coisa que eu já vou chamar a atenção para vocês aqui, e que eu acho que dá para ver bem direitinho aqui no vídeo, é que se vocês olharem esse cabide aqui, ele tá meio que dando uma arcada aqui no meio por conta do peso das roupas, pessoal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no meio um reforçozinho, tá? Então, para segurar, porque tá muito pesado de roupa aqui mesmo, tá? Muito pesado. E como tem uma abertura aqui, uma amplitude grande, então acaba que aqui no meio realmente ele tá cedendo um pouquinho. Mas tem um pininho que a gente coloca, que a gente já usou lá na nossa lavanderia. Também justamente por isso, porque era muito grande lá. E para não arcar, né, a gente bota aquele pininho que ele ia ter um apoio ali no meio e aí resolve-se esse problema, tá bom? Mas a gente trabalhou, ó, maleiro lá em cima, cabide nesse nicho principal aqui no meio e gavetas embaixo, tá? Então a gente também usa aí bastante gaveta e as camisas, né, calças, essas coisas a gente deixa por aqui. Uma coisa que talvez eu teria feito aqui agora, né, que eu tô aqui usando e tal, talvez, tá, pessoal, seria fazer o que a gente fez aqui no da Fabiola, que eu vou mostrar aqui depois para vocês, que a gente fez a gavetinha só na metade aqui, ó, num dos lados, tá? Nesse lado aqui tem só metade, a gavetinha menor assim, ó, para ter os vestidos mais longos dela, que eu poderia deixar um quadradinho aqui para de repente botar as calças, tá? Para não deixar junto com as camisas, de repente separar as calças aqui embaixo. Então deixar uma metade aqui para botar calças, tá? Poderia ter feito dessa forma, não pensei nisso antes, mas agora dá pra gente colocar ali sem problema. Ali ficam as minhas bermudas, tá? Estão aqui, mas também tem alguma coisa dentro das gavetas. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Não vou abrir essa primeira aqui, é gaveta de cuecas. Aqui é mais samba canção, tem uma samba canção aqui, umas roupas de pedal, tá? Aqui algumas roupas de frio que eu uso muito pouco, sou do sul, né? Então eu já tô acostumado com frio, aqui em Brasília eu quase nem uso. Isso aqui fica meio que no armário guardado, pegando aí até cheiro de mofo, né? Porque eu realmente uso assim somente em casos extremos mesmo. Acho que desde que eu tô aqui em Brasília devo ter usado aí umas 3 ou 4 vezes só. E aqui umas roupas com umas camisetinhas de corrida, né? Que a gente tem aí, que eu uso para pedalar, meias aqui que a gente usa aí.
para fazer academia, pedal. Ainda tá bem bagunçado, tá, pessoal? A gente comprou organizadores, a Fabíola comprou organizadores aqui pra gente poder organizar isso. Tá só colocado aqui, por isso tá desse jeito, tá? Por isso tá aqui no saquinho, tudo bagunçado assim, mas a Fabíola já comprou organizadores, chegou também, tá lá na casa da mãe dela que a gente vai pegar. Aí depois eu posso até mostrar de novo como é que fica aqui com os organizadores dentro da gaveta, mas é só pra vocês terem uma ideia, tá? Então meus dois lados são iguais, tanto aquele quanto esse aqui, cabineiro no meio, gavetas embaixo e lá em cima o roupeiro. Então eu vou fechar essa porta. Ó, então de novo mostrando para vocês aí o sistema, ó, vai parar sozinho, minha mão tá aqui, ó. Ó, quer ver? Até faltou um pouquinho de força, ó, vou puxar aqui e vou deixar, ó, tá lá, sozinho, ele fecha, tranquilinho, parou, bonitinho ali, tá vendo? Então é um outro benefício que tem aí desse sistema. E aqui também, ó, joguei lá. Opa. Então tá lá. Puxou, ficou, tá vendo? Aí aqui também, ó, maleiro em cima, né? Como eu mostrei lá também. Aqui, cabideiro para as camisas. Minhas calças estão aqui agora, ó, mas depois eu vou colocar elas aqui penduradinhas no cabide, tá? Então, como eu falei para vocês, poderia ter feito metadinha aqui para colocar as calças penduradinhas no cabide, mas depois eu vou colocá-las por aqui. Por enquanto tá aí, tá certo? Aqui, a empresa que fez os nossos móveis, pessoal, tá? Para quem tiver aí precisando fazer móveis planejados em Brasília, tá aqui uma referência de uma empresa que vocês podem confiar aí, ó, Federal Ambientes Planejados, tá bom? Eu vou até deixar aí na descrição do vídeo o contato do Josenir lá, tá? Vocês podem falar com ele, pessoal muito profissional, muito correto, né? Então assim, não é o tipo de pessoal que você vai contratar, eles vão sumir no mundo, vai te entregar qualquer coisa, certo? Olha lá, a Fabíola apareceu aqui. Aproveita e fala para eles que, no caso, um grande diferencial que a gente vê, né, que às vezes o pessoal fala assim, eu te entrego daqui a 2 meses. Eles só pegam o seu projeto muito próximo de entregar. Então o nosso foi o quê? Com 20 dias? Esse aqui foi até mais rápido do que a gente imaginava, né? A gente fechou com ele, a gente tinha falado ali em algo de 30, 40 dias e com 20 dias já estava pronto, né? Fala também para eles, ó, que é um detalhe, que às vezes são 2 peças, né, que juntam um com o outro aqui. E aí, com o tempo, vai ficando sujo, né? Uhum. E aí, no caso, eu pedi para eles, se possível, para fitar e não ficar aquele vincozinho. E aí, no caso, ó, não tem. O que a Fabíola tá falando aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, né, a gente tá vendo essa espessura toda do MDF, mas não é uma chapa só, são 2 chapas coladas aqui, uma na outra, né? Então tem a chapa que faz o tamponamento e tem a chapa que faz a parte interna do guarda-roupa. Então a interna é branca, né? É uma chapa branca, e a externa que faz o tamponamento é o cinza Arauco, o cinza beton da Arauco, tá bom? Então são 2 chapas que elas ficam coladas, né? E o que a Fabíola pede toda vez que o pessoal faz aqui em casa a instalação dos móveis, que tem essa questão aqui de 2 chapas coladas, né? Que fica aqui aquela divisória que normalmente a gente vê entre uma chapa e outra, é que não fique para não acumular sujeira, né? Então ela pede sempre pro pessoal fitar, ó, então é feita uma fitagem aqui com uma fita mais grossa que pega os 2 MDF. Aí você até passando a unha, você sente que aqui por trás são 2 chapas, mas visualmente fica uma coisa só, tá bom? Então não fica essa divisóriazinha ali. Eu vou até mostrar aqui depois, ó. Já que ela citou isso, vamos mostrar aqui. Opa, peguei no flagra. Aqui, pessoal, ó. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui eu acho que não vai dar pra ver. Aqui, mas aqui, ó, tem uma chapa de MDF por esse lado, tem uma chapa por esse lado aqui, tá? São 2, tá? Então aqui não vai dar pra ver, obviamente, né? Porque por causa da luz também e porque tem as portas, mas aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o flash. Não, ele não tá deixando eu ativar aqui. Mas aqui, pessoal, ó, nesse miolinho aqui a gente já vê a união das 2 chapas, né? Então, do jeito que a Fabíola falou ali, que a gente pede para fazer, né? Fita juntando ali, né? Dando que não fique aparecendo as 2 chapas, tá? Então, sempre tem união de 2 chapas. Eles fitam dessa maneira aqui para ela, porque é uma preferência dela. Então, vocês podem ver que eles personalizam mesmo o produto do jeito que a gente quer, tá? Não cobram mais nada por isso. Então, assim, eles são muito tranquilos em relação a essas questões para você conversar. Teve até aí no canal um videozinho que a gente mostra um probleminha que teve aqui em relação às medidas ali na nossa cozinha, cara, tudo resolvido de forma tranquila. Então, como eu falei,
Não é o tipo de pessoa que você vai contratar e o cara vai sumir no mundo, ou é o tipo de pessoa que vai te entregar qualquer coisa. Não, ele vai querer te entregar algo que lhe deixe satisfeito, né? Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. A gente vem trabalhando com a nossa marcenaria aqui da casa com eles desde o princípio. Na verdade, o Josenir, ele é cunhado de um conhecido nosso, então conhecemos ele por conta desse nosso amigo, tá bom? Trabalhamos com ele aqui inicialmente ali na nossa lavanderia, um outro armário que a gente fez aqui de dispensa, que também mostrei no canal. Gostamos bastante do resultado e viemos aí gradativamente contratando as marcenarias com ele e cada vez ficando mais satisfeitos, tá bom? Então o serviço é muito bom, né, meu amor? Assim, a gente não tem do que reclamar até o momento, assim, tudo que a gente precisou, eles corrigiram, né? Nos atenderam aqui muito bem, tá? Então vocês podem... só tem elogios, né? Isso, Não temos nada... a reclamar. Nada, assim, a reclamar, acrescentar, sugerir alguma coisa, alguma oportunidade de melhoria para eles. Por enquanto a gente não teve nenhum problema. Então é isso aí, pessoal. Quem tiver querendo contratar marcenaria em Brasília, então pode ficar aí. De novo, ó, vou deixar aqui de volta, Federal Ambientes Planejados. O pessoal tem lá o Instagram, tá bom? Vou deixar o contato também aí na descrição do vídeo. E aqui, continuando então, né, da mesma maneira, vamos colocar aqui o reforcinho também, tá? Vamos colocar aqui no meio o reforcinho aí para poder segurar esse peso todo de roupa que tá aqui. Aqui, mais gavetas, ó. Então a gente nem tem roupa suficiente para encher tudo ainda, tá, pessoal? Vamos aí começar a distribuir daqui a pouco. Com o uso, né, a gente vai vendo aí o que a gente precisa ou não precisa, onde cabe, onde não cabe, o que fica bom, o que não fica. Então é o uso que vai dizer aí no dia a dia como é que a gente vai trabalhar. E por enquanto a gente só colocou tudo aqui dentro, né, para poder começar a organizar a casa, tá certo? Então tá aqui, ó lá, a porta, ó, fechou, sistema de amortecimento, parou. Tá vendo, ó? Esse sistema é sensacional, pessoal. Então realmente vale muito a pena se tiver aí a oportunidade, ó. Muito legal esse sistema da Rometal, tá bom? Vou apresentar para vocês aí num outro vídeo esse sistema. Para quem tiver interesse em contratar, comprar, né? Poder adquirir, tá? Vale muito a pena. Então vou mostrar aqui agora primeiro esse lado, porque esse aqui tem um detalhezinho que eu quero deixar por último, tá bom? Então tá aqui, ó. Lado da Fabiola, do mesmo jeito também aqui. Opa! Faltou um pouquinho de força para levar até lá. Então puxou. Abriu, ó, maleiro em cima, cabide aqui no meio e as gavetas aqui embaixo. Vocês podem ver que esses três módulos aqui, eles são exatamente iguais, né? Então a gente privilegiou aqui a questão dos cabideiros e a questão das gavetas, que é o que a gente usa muito aqui em casa, né? Cabide e gaveta. Não usamos aqui a questão de nichos, tá? O único lugar que vai ser um pouquinho diferente é esse meio aqui, e aí eu vou mostrar para vocês. Então também tem aqui, ó, as coisinhas da Fabiola, aqui gaveta vazia. Aqui tem as calças dela de academia, né? Como eu falei para vocês, ainda tá tudo só colocado aqui dentro, não tá organizado, porque agora é que chegou os organizadores, tá bom? Aqui também, agora é que chegou os organizadores que ela comprou. Compramos aí. Qual foi a loja, meu amor, que você comprou? Lola Decor. Lola Decor? E comprou lá por quê? O que você... Porque eu já vinha acompanhando há muito tempo e eu via uns materiais que eram muito molinhos. E o dela lá é um material mais resistente. Além de ser resistente, ele dá mais firmeza. Tipo, se eu quiser pegar uma colmeia de cueca, de calcinha, alguma coisa assim, ele sai meio quase que em pezinho. Entendi. Não é igual um acrílico, óbvio, né? Uhum. E ele também não tem uns acabamentos branquinhos, então ele fica mais transparente, fica mais... a visão mais limpa dentro das gavetas. Tá, a gente pode mostrar, né? Depois, se for o caso, depois que eu conseguir organizar, a gente mostra. Tá bom, então beleza. Então é isso aí, tá? Então aqui, de novo... no mesmo padrão, tá bom, pessoal? Aqui. E agora eu vou mostrar a última parte para vocês, que é a que tem o diferencial, tá? Ali, ó, sistema de amortecimento, parou. E aqui é a única parte do armário que é um pouco diferente dos demais, tá certo? E aí eu vou mostrar o motivo do porquê que ele é diferente, né? Então aqui, ó, como eu mostrei para vocês, a Fabiola fez a gavetinha só até a metade, a gente fez só até a metade, ó. E ali um nicho maior para poder botar os vestidos longos dela, né? Então, aqui, em vez de ser aquele padrãozinho com a gaveta indo até o final, a gente deixou aberto para colocar os vestidos, né? Porque senão os vestidos eles iam ficar dobrados por cima da gaveta. Então, acabou que a gente fez todo aberto. Vocês podem ver que tá cheio de coisa jogada ali dentro, pessoal, mas releva isso aí, tá? A gente só tirou do outro guarda-roupa e botou para cá, para começar a ocupar os espaços, né? Mas tudo isso aí vai ser organizado depois, tá bom? Então, aqui...
fizemos dessa forma. Aqui alguns nichos para ela colocar as bolsas dela, como vocês podem ver aqui, né? Algumas coisas que não são dali, né? Tem coisa ali de escritório que vai vir para cá depois, ó, tá cheio de caneta ali e tudo mais, mas ali são alguns itens que ela usa no dia a dia também. Algumas joiazinhas que ela vai colocar aqui, que aqui foi onde que a gente planejou para botar as joiazinhas dela, que a gente comprou as internas, que eu vou mostrar depois para vocês, tá bom? Então aqui, ó, se a gente for olhar essa primeira gavetinha, elas são duas gavetas, ó. Então tem uma gaveta interna menorzinha, tá certo? E aí a gente tem um aproveitamento duplo aqui, ó. Então vai ter aqui embaixo os organizadores, né? E aqui em cima outros organizadores aqui que a gente comprou, tá certo? Então foi essas duas gavetas aqui que a gente pediu pra menina lá fazer pra gente um orçamento que ficou um pouquinho caro e a gente acabou comprando pelo Mercado Livre, vou mostrar depois. Então, aqui vai ficar as joias da Fabiola. Joias assim, né? As bijuteriazinhas, os negocinhos que ela usa, porque joia mesmo a gente não tem ainda, né? Quem sabe um dia eu consiga presentear ela aí com algumas joias mais caras, né? Mas por enquanto a gente tá investindo na casa, então as bijuteriazinhas dela aqui, ela vai guardar nessa gaveta. Então aqui é uma gavetinha dupla, né? São duas, uma dentro da outra, tá certo? Aqui a gente usou esse sistema tradicional aqui, pessoal, de corrediça, tá? Não usamos... Vocês podem perceber que nenhum desses armários aqui onde tem as gavetas, a gente usou o sistema que a gente usou na cozinha, né? Que é esse sistema com amortecimento, com as corrediças invisíveis. Por quê? Porque a corrediça invisível, ela precisa de um espaço maior, né? Então ela consome um espaço de dentro da gaveta para poder esconder essa corrediça. E como a gente não queria perder espaço útil aqui dentro do guarda-roupa, né? Você perde ali, eu acho que uns 5 centímetros para colocar uma corrediça invisível, não valia a pena. Então imagina se eu tivesse que perder 10 centímetros dentro, no interior dessas gavetas aqui, de joias, por exemplo, para colocar aqui as corrediças invisíveis, entendeu? Então, nesse caso, aqui no guarda-roupa especificamente, a gente trabalhou com a corrediça tradicional, que ela fica aqui na lateralzinha, tá bom? Pra gente ter aqui um aproveitamento melhor das gavetas, pessoal. Como a gente tinha mais gavetas aqui, né? Aí a gente preferiu fazer dessa forma. Que se a gente fosse usar invisível aqui, como a gente usou lá na marcenaria da cozinha, lá são só duas gavetas, né? Uma em cima e uma embaixo. São gavetas mais profundas, mas são só duas. Se a gente fosse usar só duas aqui, ou usar três de repente, e a gente quisesse assim, vou matar uma gaveta para esse espaço ser dividido para poder usar corrediças invisíveis na marcenaria, poderia, né? Poderia. Mas a gente quis privilegiar aqui na parte interna a questão do espaço, tá? Então por isso a gente usou as corrediças tradicionais. E aqui, então são duas gavetinhas para a Fabiola usar para a parte de maquiagem dela. Aqui também, tá? Então temos aqui várias coisas aqui ainda. Nada ainda no seu lugar definitivo. Tudo aqui a gente só colocou para poder guardar e depois vamos organizando aos poucos, né? Como chegou os organizadores agora, a gente vai ver direitinho como é que vai ficar, tá? Então ficou bem legal. E temos mais um detalhe aqui que eu acho que os mais detalhistas já devem ter observado. Aqui nesse cantinho aqui, ó, né? Então tem ali o espaço para os vestidos da Fabiola. E eu não sei se vocês estão vendo, mas tem alguma coisa aqui. Não tem um negocinho escondido aqui, ó. Então o que acontece? A Fabiola gosta muito, né? Aqui tem a luz natural. De manhã ela sempre se arrumava aqui no outro guarda-roupa que a gente tinha. O outro guarda-roupa que a gente usava aqui era a porta de giro, né? Aquela porta tradicional. E dentro de uma das portas ela tinha um espelho, né? Ela tinha um espelho. Aí eu fiquei imaginando como é que a gente poderia colocar um espelho aqui sem prejudicar a questão visual, que a gente não queria nada de espelho nas portas, né? Mas também a gente não tinha, digamos assim, condições de botar um espelho que ela aproveitasse essa luz que tá vindo daqui de trás, né? Então pensei assim, cara, o que a gente pode fazer? Aí eu conversei com o Josenir, lá da Federal, e falei com ele, Josenir, se a gente colocasse um sistema ali com uma chapa de MDF, com um espelho colado e corrediças, dá para fazer? E ele falou, dá sim, Rafael. Eu até já fiz num outro projeto, e a gente consegue fazer sim. Então foi o que a gente fez ali, tá? Então é isso que eu digo para vocês, assim, o Josenir, ele topa, né, as coisas assim, eu não vou dizer que ele vai topar tudo, mas ele topa coisas assim que normalmente eu acho que outras pessoas colocariam dificuldade, né? Aqui também, ó, esse detalhezinho, ó, pra ele. Falei assim, cara, como é que a gente faz direitinho ali para que fique uma continuidade, já que eu tenho a chapa passando? Olha o que eles fizeram aqui, ó. Eles fitaram aqui a madeira, tá? Para ficar igualzinho ali, ó, tá certo? Então, é o tipo de coisa, né? O tipo de detalhe que só a gente que vê, mas que faz toda a diferença. Imagina uma faixinha cinza cortando aqui, aquela questão da continuidade que a gente queria. Então, o pessoal aí é bem aberto aí para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Aqui, ó,
Então temos o espelhinho, temos um pequeno puxador aqui, pessoal, ó. Então eu puxo, ó, olha só que legal. Aqui, acabou até caindo a caixinha de óculos aqui, deixa eu tirar, porque senão quando eu for devolver o espelho ele não vai entrar. Mas olha aqui, ó, ó o espelhão da Fabiola aqui, tá vendo? Para ela poder se arrumar, se ajeitar, se ver. Aqui, ó, então aqui nesse canto a gente colocou, tá certo, ó, aqui no cantinho, são 3 corrediças aí, uma lá embaixo, outras 2 aqui. Aqui por trás, ó, as corrediças aí, ó. Então ficou aqui um espelho para ela, assim como ela tinha antes, né? Antes abria a porta e tinha o espelho por dentro. Agora a gente abre a porta e puxa o espelho para fora. Tá aí, ó, um espelhão de corpo inteiro para ela. E aí, como vocês viram aqui, ó, sobrou um espacinho aqui atrás do espelho por causa das corrediças, né? Então ficou um espacinho. Então o que a Fabíola fez? Ó, aproveitamos. Fomos aí numa loja aqui, que tem aqueles negocinhos da 3M, né? Aqueles suportezinhos da 3M, ó. E ela colou aqui por trás e tá colocando aqui os colarzinhos dela, ó. Atrás do espelho. Então, tornou essa parte útil, que ficaria ali inutilizada em um espaço útil, colocando aqui, né? Os colarzinhos dela aqui, ó. Que ela usa no dia a dia, com esses pregadorzinhos aqui da própria 3M, eu acho que é, tá? Linha o quê? Encomende? Aonde é que tá? Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa linha aqui, Command, tá? Então são suportezinhos que tem aqui. Tem de vários tamanhos, tá? Ela comprou um bem pequenininho justamente para aproveitar aquele espacinho ali de trás. Então ela comprou aqui. Falei 3M porque o 3M na realidade é a fita que vem por trás, né? Mas essa linha Command aqui, ó. Na realidade é da 3M uma linha Command, né? Que é pra você prender aí. Então bem legal, tá? Então ela pegou um espaço que seria basicamente inutilizado e ainda aproveitou aqui para colocar os negocinhos dela, ó, tá vendo? E aqui a gente tem as corrediças, então aqui eu tenho o puxador, tá vendo? Puxadorzinho a gente botou aquele slim, tá? Só para ela conseguir puxar o espelho para fora, mas também não tomar um espaço que, digamos assim, não permitisse que a porta fechasse, né? Então ele é bem fininho aqui, ó. Então a porta vem e fecha tranquilamente por aqui. Então, ó, eu posso pegar e empurrar ele lá para dentro do armário de novo, tá vendo? E ele fica guardadinho ali naquela parede, ó. Então, quero usar? Vem aqui, puxa para fora. Tá aí. A Fabiola pode se arrumar. Terminou. Ela leva lá para dentro. Levou lá para dentro. Aqui tá até as coisinhas dela aqui, ó. Tem um que é maiorzinho. Pelo que eu tô vendo aqui, não ficou assim. Ficou ainda encrespando um pouquinho por cima. Vamos ver o espacinho que tem ali. Deixa eu ver de novo. Acabou pegando um pouquinho ali ainda, ó. Agora foi. Mas como o espaço é restrito, né, pessoal? Mas deu para aproveitar ali, ó, né? Deu certinho, então tá aí. O espelho guardado. Aí eu venho aqui, né? A porta, ó. Pego a porta e fechou. Aí, ó. Então, esse do meio aqui, como eu mostrei para vocês, foi o único que a gente fez aí um pouquinho diferente, né? Por conta dessas necessidades. Então, primeiro, botar as bolsinhas dela aqui, né? As bolsas que ela usa, as gavetinhas e os vestidos maiores ficarem ali, todos eles pendurados sem ficar enroscando em nada, tá bom? E o espelho, né? Que foi ali a cereja do bolo para ela poder fazer ali, poder se arrumar no dia a dia, tá bom? Então, puxa para fora, usa, devolve lá para dentro para poder guardar. Então é isso aí, pessoal, tá? Essa parte aqui, ó, até mostrar para vocês, aonde a gente frisou na madeira, tá? Aqui, ó, outra coisa, um outro ponto aqui positivo lá pro Josenir também da marcenaria, tá bom? Ele falou, bom, Rafael, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, né, essa questão do friso, porque ele vai ficar na madeira crua, tá bom? Aí ele falou assim, aí eu falei, não, beleza, a gente pinta depois. Aí o que ele fez? Ó, ele cortou então na serra, só ali eu acho que são 3 milímetros, tá? Na serra ele cortou, então ficou aqui na cor crua do MDF. Aí o que ele fez? Ele foi numa loja de tinta automotiva com um pedaço do MDF, tá? E pediu lá pro pessoal, ó, eu preciso de uma tinta que seja exatamente na cor desse MDF, ou o mais próximo possível, para que a gente consiga pintar, digamos, esse frisozinho aqui no meio e ele não chame atenção. Eu sei que aqui no vídeo parece que é mais escuro, pessoal, tá? É mais escuro do que realmente é. Mas eu aqui, visualmente olhando para cá, a cor que está lá dentro
exatamente igual, assim, visualmente a gente não percebe diferença, tá? Entre uma coisa e outra. Então realmente ficou muito bom. Ele fez lá uma latinha de tinta automotiva e pintou, né, esse miolinho aqui para que ficasse aqui bem direitinho o acabamento, tá certo? Ó, bem certinho o acabamento, tá certo? Até lá na nossa cozinha, onde eu mostrei para vocês o acabamento no nosso ar-condicionado, tá? Ele também falou assim, Rafael, se eu for fitar a parte interna que ele cortou na máquina CNC, eu acho que faz um corte mais preciso, tá? Para fazer ali um ripadinho, vou mostrar lá para vocês. Ele falou assim, Rafael, se eu for fitar não vai ficar com um acabamento muito bom. Eu posso pedir pro pessoal pintar? Então eles também pintaram, tá? Com tinta, eu acho que eletrostática, se eu não me engano. Eles pintaram para ficar um acabamento melhor. Vou mostrar aqui para vocês. É outro ponto, né, que a gente fala assim às vezes que soma ali, né, que dá um up a mais numa empresa em relação a outra, né? O tipo de serviço que você vai ter ali entregue quando você está contratando. Então o que ele aqui, ó, nessa portinha de acabamento aqui da nossa marcenaria da cozinha, né, que essa peça ela foi cortada na máquina CNC, que ela vem tipo com uma fresinha cortando aqui certinho para fazer o acabamento, que você não vê, né, emendas, não vê nada, então ela vem cortando direitinho e faz essas divisórias aqui. Ele falou, se eu for fitar, Rafael, essa parte de dentro aqui, pode ser que o acabamento não fique 100%. Então o que ele fez, ó? Ele mandou pintar, pessoal. Então é pintado ali, ó. Tá vendo? Ó, foi na pintura. Então você não vê aqui, ó, emenda da fita que tá subindo com a fita que vem de cá, porque não tem fita aqui. Isso aqui é pintura, ó. Foi pintado e ficou exatamente igual na mesma cor aqui da marcenaria do lado de fora. Então ele perguntou se podia mandar pintar, que ia ficar com um acabamento melhor. Eu falei, Josenir, fica à vontade, cara. Pra gente, né, o acabamento ficando melhor tá ótimo. Então, ó, ele mandou pintar, tá certo? Então ficou muito top, ficou muito bom o acabamento. É o tipo de coisa que você ganha, né, contratando ali uma empresa que realmente presta um serviço de qualidade, tá? E que se preocupa não só em te atender, mas assim, em entregar valor, né? Não é preço, ele entrega valor. Obviamente, o valor dele, se vocês forem ver aí, não é o mais barato do mercado e nem é o mais caro. Ele está ali na média, mas é uma empresa assim de de extremo profissionalismo, né? Entrega móveis muito bons, tá? Às vezes, eu posso até fazer depois aqui um vídeo falando em relação a valores de marcenaria, tá, pessoal? Mas assim como a gente fez o vídeo das pedras, né, onde a gente mostrou toda a parte de pedra que a gente tem aqui, que o pessoal às vezes comenta assim, porque essa pedra tá cara, porque não sei o que, só que não vê o serviço que está agregado ali em cima. Então, por exemplo, nas nossas pedras tem aqui uma questão de escovado, tem uma questão de espessura de pedra, né? Muda de um projeto para o outro. Por isso que existe ali a questão de fazer um orçamento. Então, o valor da minha marcenaria, com a mesma empresa, para uma marcenaria em outra casa, vai mudar. Tipo, mesmo a mesma empresa, porque eu vou ter detalhes na minha casa que não vai ter em outras casas, tá bom? Posso até fazer um vídeo, acho que eu posso reforçar esses pontos aqui que o Josenir nos ajudou para vocês aí depois, né, para mostrar essa questão aí da questão de valor. Mas, por exemplo, nossa marcenaria aqui, quando eu for falar de preço, eu vou falar também dos diferenciais do que a gente trabalhou aqui, que encarecem um pouco o projeto, tá? Então, várias coisas que a gente fez aqui na casa, às vezes a gente bota preço e o pessoal fala, tá um pouco caro, mas é porque existem alguns detalhes, né, que às vezes as pessoas esquecem de considerar, que é o que torna o produto um pouquinho mais caro, tá? Mas também que é o que torna o produto um pouquinho diferenciado em relação ao que nós temos como padrão. Um exemplo é aquele sistema ali que a gente usou nas portas do guarda-roupa. Então, assim, não é algo que você vê no dia a dia, né? A gente vê o sistema tradicional, a gente usou um sistema um pouquinho diferente. E por conta disso, obviamente, fica um pouquinho mais caro, né? Então, como é a nossa casa aqui, a gente está fazendo aos poucos, né? Está investindo naquilo que vai ser nosso, que vai nos atender, a gente está tentando fazer dentro daquilo que a gente gosta, tá, pessoal? Então, assim, sei que existe aí várias condições e tudo mais, a gente não está nas melhores e também não está nas piores, a gente está ali na classe média, digamos assim, né? E a gente tenta fazer o melhor dentro das nossas condições. Então, assim, sempre que a gente vai avaliar valor, o preço de alguma coisa, a gente tem que entender, né, e comparar coisas iguais, né? Não adianta eu fazer, por exemplo, um orçamento com um tipo de material com uma empresa e querer fazer um orçamento com outra empresa que trabalha com material melhor, né, e querer o mesmo preço. Então tem essas coisas assim a ser considerada, tá bom? Então isso aí eu acho que deu para apresentar
para vocês aí. Só esse vídeo ficou aí com 40 minutos, tá bom? Mas eu acho que valeu a pena, né, pra gente mostrar todos os detalhes, tá bom? E se vocês tiverem interesse, de repente, de saber o valor que a gente pagou em toda essa marcenaria aí, a gente pode fazer um vídeo depois falando especificamente de cada ponto, né? Nossa área gourmet, nossa cozinha, nosso armários do quarto, a gente passa os valores separados, né? Coloca ali quais foram os pontos que levaram o preço para cima ou para baixo, tá bom? Então é isso aí. Valeu a todos, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.